canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, esse vídeo é de extrema importância e, para ser bem sincero, eu acho que é a entrevista mais esclarecedora de que eu ouvi de todas as pessoas que participaram do grupo do Vasco no ano passado, seja jogador, presidente, membro de diretoria, comissão técnica, mais esclarecedora do que foi a temporada do Vasco de 2020 e os reais motivos da queda do Vasco para a segunda divisão. Eu sempre disse, inclusive quem é meu inscrito muito antigo e puxar um pouquinho na memória, vai lembrar que em janeiro de 2020, período ainda de Campeonato Carioca, eu disse, olha, eu vejo dois cenários pro Vasco. Se vocês procurarem aqui no canal, tem um vídeo escrito Alerta Vermelho. Eu vejo dois cenários pro Vasco na temporada de 2020. Acho eu que o time de 2020 é um pouco melhor do que o time de 2019. Tínhamos o Fred Guarim à época, ainda quando eu falei, ele acabou saindo depois, é uma peça-chave. E fico muito preocupado. O Vasco vai ter eleição nesse ano. O Vasco, ano eleitoral, é um inferno. E nós temos um grupo recheado de moleque. Então, na hora que o bicho pegar, na hora que der merda, ano político, porrada comendo lá de fora, e esses moleques jogados no fogo tendo que resolver, somado com o salário atrasado, e um grupo que já tá passando por isso há 2 anos, o Vasco vira forte candidato a ser rebaixado. Caso contrário, o ano seja tranquilo, salário em dia, a parte política não atrapalhe muito e o Vasco esteja um ano tranquilo, acho que o Vasco dá para beliscar ali uma Sul-Americana e acabar na primeira página da tabela. Achava que o Vasco tinha tudo para fazer um ano tranquilo, desde que esses problemas extracampo não interferissem. E olha, o Leandro Castan deu uma entrevista para o podcast GE, que ele abriu o bastidor todo, falou um pouco de tudo, e ele inclusive disse que lá no começo do ano, antes da pandemia, os jogadores estavam com 4 meses de salário atrasado, ele particularmente com 7 meses de direito de imagem, e teve uma conversa bem franca com o Alexandre Campelo. Falou, presidente, se o senhor não fizer algo urgente, esse ano estou com medo de acontecer o pior. Porque era praticamente o mesmo grupo, trocando algumas peças que já vinham passando por isso há muito tempo. Inclusive, ele vai utilizar durante a entrevista a palavra fundo do poço. Na opinião dele e dos jogadores, o Vasco chegou no fundo do poço na temporada de 2020. Ele não vai colocar a culpa do mau desempenho dele na temporada de 2020 em ninguém, ele vai assumir o BO dele e vai trazer muitos pontos aqui esclarecedores. Vai falar um pouco também da passagem do Ramon. Confere aí que tá muito esclarecedor. Acho que vale a pena prestar atenção em detalhe por detalhe desse vídeo até o final. Falar de 2020 tem que começar lá antes da pandemia. Eu acho que tudo lá já começou, tudo errado naquele início ali. Quando a gente se representa, quando a gente tinha perdido o Vanderlei, que ele foi embora com os salários atrasados que nós estávamos. A gente se representa com meses e meses de salário atrasados. Mas antes de falar nisso, eu quero até pôr um ponto e voltar nisso aí que você falou do meu ano muito ruim. Eu acho que o principal culpado para o meu ano ser ruim sou eu mesmo. Eu não coloco a culpa em ninguém. A primeira responsabilidade é minha. Chegou um momento do ano que fisicamente eu morri, não conseguia mais jogar, não tinha mais força. E aí vem aquilo que você falou, que quando você está mal, as pessoas te jogam para baixo. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que tento tirar coisas boas de tudo. Eu acho que as coisas boas que eu tirei daquele momento ruim é que eu sei com quem eu posso contar e com quem eu não posso contar, entendeu? Porque até então era uma coisa assim estranha, mas realmente era unanimidade, né? E de mim, que gosto do meu trabalho, eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Estou me preparando muito para isso, estou treinando muito e tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Mas acho que o principal culpado pelo meu desempenho no ano passado, eu coloco para mim. Eu assumo a responsabilidade é minha. Então, quando a gente volta no início de 2020, com todos os salários atrasados, eu lembro que nós tivemos uma reunião com o Campelo, em fevereiro, março ali daquele ano, e eu falei bem claramente para ele, falei para ele, presidente, se a gente não mudar esse ano aqui vai dar ruim para a gente. Porque 2018 aconteceu isso, 2019 a gente teve tempo de escapar,
conseguimos ainda chegar na Sul-Americana, mas quando a gente se representou ali em 2020, um monte de gente não querendo se representar, uma confusão danada, eu senti que ia dar problema. Aí vem a pandemia, a gente sem treinador, a gente com meses e meses lá atrasado, eu particularmente tinha 7 meses de imagem e 4 meses de carteira quando a gente vai para a pandemia. E fica aquele negócio de não saber o que vai acontecer, tudo errado, e quando a gente se reapresenta, eu acho que foi um momento ali para mim, falando fora de campo, foi onde eu comecei a perder a minha liderança dentro do clube, porque chegou um certo momento naquele ano que eu realmente me calei, porque não me sentia mais líder daquele grupo, e não sentia mais que eu tinha moral para falar alguma coisa com eles. Porque eu lembro que quando a gente volta, a gente se representa, a gente é marcada a representação, teve uma conversa que nós não nos representaríamos porque enquanto o clube não pagasse. E foi um momento ali que eu comprei a briga da diretoria, que eu falei para eles que se eles não quisessem se representar, eu não seria mais o capitão do time, porque eu acho que mesmo a diretoria estando errado, a gente tinha que voltar e tinha que treinar. E ali, naquele momento, todo o grupo comprou a briga comigo e falou, não, Castelo, a gente vai voltar então por você, não sei o quê, e volta. E aí a gente volta, a gente faz um acordo com o clube, a gente começa um início ali com o Ramon, um início bom, quando a gente começa a sonhar com coisas grandes, finalmente, né? Como eu sempre falei quando eu cheguei aqui, que eu sonhava com coisas grandes, a gente começa a sonhar com coisas grandes, e aí, de repente, começa tudo desandar de novo, o salário começa a atrasar de novo, e começo a sentir que todos olhavam para mim de um modo assim, e aí, Castanho, agora, como que vai ser? E ali é um momento que eu começo a sentir que eu não tinha mais o que falar, que eu não tinha mais para onde defender alguém, entendeu? Tanto que quando acabou o mandato do Campelo, eu até mandei uma mensagem para ele, falei para ele que apesar de tudo que aconteceu, é um cara que eu respeito muito, mas naquele momento ali, realmente, quando começa a atrasar o salário de novo depois daquele acordo que nós tínhamos feito, foi um momento ali que começa tudo a andar de mal a pior. E é um momento que daí quem está jogando, eu acho que aí é a responsabilidade muito grande dos atletas também, porque é um momento daí que quem está jogando acha que está jogando pouco, quem não joga acha que deve jogar, e quem está se aparecendo, quem não está, fica com ciúmes, então começa a ter uma coisa dentro do grupo que é insustentável, e chegou um certo momento que eu via que o buraco era muito fundo, e é uma coisa que, assim, quando eu paro para pensar, eu tento ver o que eu poderia ter feito naquele momento para tentar livrar disso, mas chegou num momento que eu não tinha nem força mais também para falar alguma coisa, porque acho que eu estando mal dentro de campo também, isso me prejudicou muito também com a minha liderança. Então, como eu falei, foi um turbilhão de coisas ruins que aconteceram, e chegou um momento que eu estava ali e às vezes olhava e me sentia sozinha, não via ninguém para me defender ou para me ajudar naquele momento. Então foi, acho que, tentando resumir o que aconteceu, porque aconteceram muitas outras coisas, que é claro que eu sou um cara que, sabe, as pessoas podem falar o que quiserem de mim, que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu, graças a Deus, eu tenho 16 anos de profissão. Não foi a minha primeira temporada ano passado e nem foi a última. Então, assim, foi um ano muito difícil, mas a coisa que eu mais zelo na minha carreira é o meu caráter. E acho que isso ninguém pode tocar. Depois de tudo isso que aconteceu, hoje eu deito no travesseiro e consigo dormir tranquilo, porque eu sei que eu dei o meu melhor, tentei ser leal com todos e acho que eu consegui. Nunca fui traíra com ninguém, nunca quis derrubar ninguém. Claro que em certos momentos tiveram algumas desavenças, mas eu acho que o meu respeito e foi com todos, mesmo não concordando com muitas coisas. Acho que eu sempre procurei respeitar todos. Mas infelizmente foi uma temporada horrível, uma temporada que acabou consolidando aí o quarto rebaixamento do Vasco, e eu não esperava nunca passar por isso na minha vida.
e infelizmente foi o que aconteceu. Bom, nesse segundo bloco, o capitão Leandro Castan vai falar da parte física, vai falar que todo o grupo sentiu demais quando o Ramon Menezes sai e vem a comissão técnica do Ricardo Sapinto, era outra metodologia e os jogadores morreram fisicamente com a chegada do português. Ele também vai comentar que num dado momento começaram a ter muitos ciúmes e intrigas dentro do grupo, um querendo aparecer mais que o outro, cada um começou a querer jogar por si devido a algumas situações, um dá mais entrevista do que o outro e começou a rolar sim esse tipo de ciúme. Ele acha também que faltou dar um respaldo ao Ramon, porque o Ramon tinha o grupo na mão, conhecia melhor esses jogadores, estava no clube há mais tempo, era identificado com o Vasco, e se tivesse um respaldo da diretoria, ele, Ramon, conseguiria reverter essa situação, na opinião do Leandro Castan. Inclusive, recentemente, o Felipe Bastos deu uma entrevista dizendo que parecia que tinha jogador do Vasco que estava na Disneylândia. A questão física, eu acho que ficou claro para todo mundo isso. Eu como falo para você, acho que apesar de fisicamente todos terem caído, eu não procuro jogar essa responsabilidade para um outro. Acho que a responsabilidade primeiro é minha, porque se eu estou vendo que o treino não está sendo legal, se eu estou vendo que alguma coisa não está sendo legal, eu tenho que tentar melhorar. Eu acho que durante a pandemia todos viram o quanto eu treinei. Eu treinei muito, e tanto que eu volto para o Campeonato Brasileiro no início, junto com a pré-temporada que a gente fez com a comissão do Ramon, com o Léo Cupertino, tudo. Eu voltei voando. Eu lembro que no início do campeonato eu falei, caramba, nem quando eu tinha 25 anos eu estava assim. Depois, quando a gente tem a troca de treinador, a troca de comissão técnica e a mudança de treinamentos, ali a gente é nítido que fisicamente todos pioram muito. Não digo que é culpa de um, é culpa de outro, é um método, cada um tem um método de trabalhar. E eu acho que, sendo essa troca no meio de um campeonato brasileiro, como foi, e uma mudança drástica de treinamento, eu acho que prejudicou muito a gente. Eu, no meu caso, logo quando o Ramon vai embora, no último jogo dele contra o Bahia, tem uma torção no tornozelo muito séria. E aquela torção me prejudica muito também, porque naquele momento eu não queria ficar de fora dos jogos. Eu queria jogar todos os jogos, mas eu não estava conseguindo treinar. Então, fisicamente, ali eu caí muito. Quando eu comecei a melhorar o meu tornozelo foi quando eu tive Covid. E aí, quando eu tive Covid, parece que deu um reset completamente no meu preparo físico. E aí não tem como, você brigando para não cair, você não tem como ficar 20 dias treinando e esperando a forma física. Você tem que ir pro jogo e meter a cara. E foi o que aconteceu. E aí, fisicamente, realmente, eu tava muito mal. E isso acaba psicologicamente te afetando também, porque você não consegue mais roubar uma bola, você não consegue mais antecipar o atacante. E para quem me conhece, sabe o jeito que eu jogo, esse é o meu jeito de jogar. Então, para mim foi psicologicamente também foi muito difícil de não estar conseguindo desempenhar o meu futebol, entendeu? Mas como eu falei, eu acho que todos têm que assumir a responsabilidade. Não adianta chegar e falar, foi culpa daquele, culpa do outro. E sobre o que o Felipe falou, eu vi a entrevista dele também. E eu sei que o Felipe também saiu muito chateado porque é um clube que ele ama tanto, é um cara que tem uma história bonita dentro do clube, foi campeão da Copa do Brasil. E eu acho que o que ele quis dizer ali naquele momento é que realmente chegou um momento que a gente estava sem comando, que todo mundo estava jogando para si mesmo. Isso aí, concordo com ele nisso. Concordo, foi o que eu falei também, que chegou, que eu acho que a gente, assim, se fosse escolher uma frase, a gente perdeu para nós mesmos. Porque quando a gente começou o campeonato, você vê esse nosso time correndo, como o nosso time jogava, a gente jogava um pelo outro. E aí aquele negócio que eu cheguei a falar, que quando começa daí, atrasa salário de novo, atrasa isso para cá, começa um dar mais entrevista que o outro, começa um aparecer mais que o outro, aí começou a rolar assim um pouco de ciúme um do outro, começou a ter esse tipo de problema dentro do grupo, que não era escancarado de briga, ou não teve isso. Mas você percebia dentro de campo que as coisas eram diferentes. Aí o que acontecia? Aí quando um começava a jogar e saía, reclamava porque estava jogando pouco. Quem estava de fora reclamava porque não jogava. Então, foi uma coisa que a gente perdeu para nós mesmos. A gente perdeu o nosso grupo. A gente não conseguiu mais reagir. E aí, quando teve a mudança de treinador também, aí foi, assim, foi ladeira abaixo, porque nós não conseguimos reagir na competição. E o Ramon, que era um cara que conhecia o grupo,
Eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de respaldo, eu acho que ele poderia ter revertido essa situação de ter perdido o vestiário, que é o que falam, né? Eu acho que se ele tivesse o respaldo da diretoria, ele teria conseguido reverter essa situação. Infelizmente, não foi o que aconteceu e acabou no que acabou aí. Bom, e para finalizar esse assunto rebaixamento, o Leandro Castan vai comentar sobre a passagem de Ricardo Sapinto no Vasco e também já o finalzinho ali com Vanderlei Luxemburgo. Ele vai citar que não tinha nenhum problema de relacionamento diretamente ali com o Ricardo Sapinto com relação ao grupo, mas os jogadores não conseguiam pegar muito a metodologia dele e foi também o momento onde ele teve na fala anterior que o grupo tinha arriado demais fisicamente. O Vanderlei Luxemburgo chega, mexe um pouquinho com os brilhos dos jogadores, tenta dar uma melhorada ali na questão física. Eles chegaram até a acreditar num dado momento que iam escapar, iam até para a Sul-Americana, mas inclusive aquele papo que rolava já entre a torcida, aquele jogo do Curitiba foi meio que determinante para o Vasco cair para a segunda divisão. Ele chegou e não conhecia nosso elenco e não conhecia o futebol brasileiro. Eu acho que essa foi a maior dificuldade dele. Eu acho que ele tinha uma visão do clube, uma visão do campeonato de um jeito, e quando ele chegou, ele viu que era totalmente diferente. Então, acho que essa foi a grande dificuldade dele. Nem vou entrar em questão tática, técnica, porque eu acho que eu não estudei para isso, então eu não posso chegar e falar de tática, que isso, que aquilo. Eu posso falar o que eu senti vivenciando treinamento, jogos. Eu vi que ele não conhecia muito o nosso elenco, era um elenco muito jovem, e ele chegou num momento que era um jogo atrás do outro, não teve muito tempo, às vezes, de treinar, não lembro se teve semana aberta, talvez ter tido umas 2, 3 semanas cheias, mas enfim, eu acho que a maior dificuldade dele foi essa. Mas existia uma questão de relacionamento também? Tô pegando uma pergunta mesmo. Cara, assim, eu falar que não teve problema de relacionamento é até estranho, né? Falar, pô, cara, o time foi muito mal. Mas o pior é que não teve problema de relacionamento mesmo. Eu pensando assim agora, o relacionamento no clube não era ruim. Só que dentro de campo as coisas não estavam fluindo, sabe? Dentro de campo sempre houve um respeito da parte dos atletas. Se você fala assim, teve algum ato de disciplina de algum jogador com ele? Não teve, tirando aquela parte onde ele teve a discussão com o Felipe, que o Felipe foi aquele desentendimento, o resto não teve, assim, alguma coisa que, ele fez isso ou fez aquilo. Acho que realmente foi uma coisa que não deu liga, ele não conhecia o nosso grupo, essa é a grande verdade, e eu falei isso para ele, então, eu tô falando isso tranquilamente, porque eu falei isso para ele, na cara dele mesmo, falei para ele, pessoal, o maior culpado para mim não é você, porque você não conhece nosso grupo, você não sabe como um joga, como o outro joga, como eu jogo, tanto que ele chegou no momento que eu estava com meu tornozelo todo ferrado, não estava conseguindo jogar bem, e coincidiu também com a minha parte física ter caído muito, então acho que essa foi a principal dificuldade dele. E a questão do Vanderlei, o Vanderlei era um cara que conhecia quase todo mundo ali, eu acho que quando ele chega, você vê que os primeiros jogos foram muito bons nossos, que dá aquela esperança de que a gente vai conseguir escapar e talvez até chegar numa Sul-Americana. Só que, infelizmente, passando o tempo ali, eu acho que depois daquele jogo do Curitiba vem aquela pressão psicológica de novo, que nosso time estava abalado, e a questão física também, que para mim eu acho que no futebol a parte física é fundamental. Eu acho que faltou perna para a gente poder fazer aquilo que o Vanderlei determinava. O Melo, junto com o Daniel, o Félix, que continua hoje lá com a gente, eles deram aquela injeção na física no começo, mas a gente estava muito mal, E aí não deu para a gente sustentar. Teve alguns ápices, como aquele jogo do Atlético Mineiro, que a gente mostrou que poderia sair, mas infelizmente a gente não conseguiu. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. E só um breve adendo, vou fazer um vídeo para falar só sobre isso mais à frente. O extracampo faz toda a diferença. Você olha aí, folha salarial do Vasco não era para cair. Time do Vasco no papel não era para cair. Mas, sim, o resultado dentro de campo começa a acontecer fora do campo. Toda essa confusão estourou no quarto rebaixamento do Vasco. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!